20 culturas rentáveis que crescem como mato. Você já viu como algumas plantas crescem rápido, sem precisar de muito cuidado? É como aquele pé de mamão que nasce sozinho no quintal ou a hortelã que toma conta do vaso em poucas semanas. Algumas culturas são assim, crescem fácil, quase como mato, mas dão dinheiro. Se você quer plantar algo que não dá trabalho e ainda pode render uma boa grana, este texto é para você. Vamos falar de 20 plantas que crescem rápido, não precisam de muita atenção e podem ser vendidas ou usadas para ganhar dinheiro. Não são plantas difíceis de cuidar, como orquídeas ou bonsais. São coisas simples, que qualquer pessoa pode cultivar, mesmo sem experiência. Algumas até crescem melhor se você não mexer muito nelas. Por que essas plantas são boas? Primeiro, porque crescem rápido. Enquanto um pé de laranja demora anos para dar frutos, algumas dessas plantas já estão prontas para colher em poucas semanas. Segundo, porque não precisam de muito espaço. Você pode plantar em vasos, canteiros pequenos ou até em baldes. Terceiro, porque são resistentes. Elas aguentam calor, frio, falta de água e até solo ruim. Quarto, porque tem mercado. Muita gente compra essas plantas, seja para comer, usar como remédio ou até para decorar. Vamos conhecer cada uma delas, explicando como plantar, quanto tempo demora e como você pode ganhar dinheiro com elas. Hortelã é aquela plantinha que todo mundo conhece. Ela cresce tão fácil que, se você plantar no quintal, logo vai estar tomando conta de tudo. Dá para vender as folhas frescas, fazer chás, temperos ou até óleos essenciais. Em um mês, já dá para colher. Plante em um vaso com terra comum e regue de vez em quando. Se deixar no sol, ela cresce mais rápido. 2. Manjericão. O manjericão é outro que cresce sem frescura. Você compra um maço no mercado, enterra os talos na terra e, em poucas semanas, já tem uma planta nova. Dá para vender as folhas para restaurantes, fazer molhos ou até vender mudas. Ele gosta de sol e água, mas não encharque a terra. Em 30 dias, já dá para colher. 3. Alecrim. O alecrim é uma planta forte, que aguenta até seca. Você pode vender os galhos para chás, temperos ou até para fazer sachês perfumados. Plante em um lugar com sol e regue só quando a terra estiver seca. Em 2 meses, já está grande o suficiente para colher. 4. Sálvia. A sálvia é parecida com o alecrim, mas tem um gosto mais forte. Muita gente usa para chás ou remédios caseiros. Ela cresce rápido e não precisa de muito cuidado. Plante em um vaso com terra e deixe no sol. Em 40 dias, já dá para colher as folhas. 5. Cebolinha. A cebolinha é uma das plantas mais fáceis de cultivar. Você compra um maço no mercado, corta as pontas e enterra a parte branca na terra. Em 2 semanas, já nascem folhas novas. Dá para vender maços frescos ou até em potinhos para quem quer plantar em casa. Ela gosta de sol, mas também cresce na sombra. 6. Coentro. Coentro é aquele tempero que divide opiniões, tem gente que ama e gente que odeia. Mas o fato é que ele cresce rápido e sempre tem quem compre. Plante as sementes em um vaso com terra fofa e regue todo dia. Em 3 semanas, já dá para colher. Se deixar florir, ele mesmo solta sementes e nasce de novo. 7. Rúcula. Rúcula é uma folha que cresce em menos de um mês. Você planta as sementes, rega todo dia e, em 20 dias, já pode colher. Dá para vender para saladas, restaurantes ou até em feiras. Ela gosta de sol, mas se estiver muito quente, pode ficar amarga. Nesse caso, colha antes. 8. Alface. A alface é outra que cresce rápido e todo mundo come. Existem tipos que ficam prontos em 30 dias, como a alface crespa. Plante as sementes em um canteiro ou vaso grande e regue todo dia. Ela gosta de sol pela manhã e sombra à tarde. Dá para vender para mercados, restaurantes ou direto para o consumidor. 9. Espinafre. O espinafre é uma folha nutritiva que cresce em menos de 2 meses. Plante as sementes em terra adubada e regue com frequência. Ele gosta de clima ameno, então se estiver muito quente, plante na sombra. Dá para vender para mercados ou fazer sucos e saladas. 10. Couve. A couve é uma planta forte, que aguenta frio e calor.
Você pode colher as folhas aos poucos, sem precisar arrancar a planta toda. Plante as mudas em um canteiro espaçoso e regue 2 vezes por semana. Em 2 meses, já dá para começar a colher. Muita gente compra para fazer sucos verdes ou refogados. 11. Beterraba. A beterraba é uma raiz que cresce em cerca de 2 meses. Você planta as sementes, rega todo dia e, quando a parte de cima estiver grande, já pode colher. Dá para vender para mercados, fazer sucos ou até doces. Ela gosta de sol e terra fofa. 12. Cenoura. A cenoura demora um pouco mais, cerca de 3 meses, mas é fácil de cultivar. Plante as sementes em terra bem fofa, porque se a terra estiver dura, a cenoura fica torta. Regue todo dia, mas sem encharcar. Dá para vender para mercados ou até em pacotinhos para saladas. 13. Rabanete. O rabanete é uma das culturas mais rápidas. Em 25 dias, já está pronto para colher. Plante as sementes em terra solta e regue todo dia. Ele gosta de sol, mas não precisa de muito espaço. Dá para vender para mercados ou até em feiras orgânicas. 14. Abóbora. A abóbora é uma planta que cresce rápido e dá frutos grandes. Você planta as sementes em um lugar com espaço, porque ela se espalha. Em 3 meses, já dá para colher. Dá para vender para mercados, fazer doces ou até vender as sementes torradas. 15. Pepino. O pepino cresce em menos de 2 meses e dá muitos frutos. Você pode plantar em um vaso grande ou no chão, desde que tenha espaço. Ele gosta de sol e água todo dia. Dá para vender para mercados, fazer conservas ou até vender as mudas. 16. Tomate cereja. O tomate cereja é pequeno, mas cresce rápido e dá muitos frutos. Plante as mudas em um vaso com terra adubada e regue todo dia. Ele precisa de sol e um suporte para os galhos não caírem. Em 2 meses, já começa a dar frutos. Dá para vender para mercados, restaurantes ou até em feiras. 17. Pimentas. Pimentas crescem fácil e têm muita procura. Existem vários tipos: malagueta, dedo de moça, biquinho. Plante as sementes em um vaso com terra e deixe no sol. Em 3 meses, já começa a dar frutos. Dá para vender frescas, fazer molhos ou até desidratadas. 18. Capim-limão. O capim-limão é uma planta que cresce rápido e é usada para chás e remédios. Plante as mudas em um vaso grande e regue todo dia. Ele gosta de sol e, em 2 meses, já está grande. Dá para vender as folhas frescas ou fazer sachês. 19. Babosa. Aloe vera. A babosa é uma planta que quase não precisa de água e cresce em qualquer lugar. Ela é usada para remédios, cosméticos e até sucos. Plante em um vaso com terra arenosa e regue só quando a terra estiver seca. Em 6 meses, já dá para colher as folhas. Dá para vender para farmácias, lojas de produtos naturais ou até para vizinhos. 20. Dente de leão. O dente de leão é aquela plantinha que todo mundo acha que é mato, mas é comestível e tem mercado. As folhas são usadas em saladas e os talos para chás. Ela cresce sozinha em qualquer lugar. Basta deixar um pedaço de terra sem capinar e ela aparece. Dá para vender para restaurantes ou lojas de produtos naturais. Como ganhar dinheiro com essas plantas? Agora que você já conhece as plantas, vamos falar de como transformar isso em dinheiro. Não precisa de muito: um pedaço de terra, alguns vasos, sementes e um pouco de paciência. Venda direta. Você pode vender as plantas frescas em feiras, mercados ou até na porta de casa. Muitas pessoas preferem comprar de quem produz localmente, porque é mais fresco e barato. 2. Venda para restaurantes. Restaurantes e lanchonetes sempre precisam de temperos e folhas frescas. Converse com os donos e ofereça seus produtos. Se for orgânico, melhor ainda. 3. Faça produtos. Com algumas dessas plantas, você pode fazer produtos para vender. Por exemplo, chás, capim-limão, hortelã, sálvia, temperos secos, manjericão, alecrim, coentro, molhos, pimenta, tomate, cosméticos, babosa. 4. Venda mudas. Muitas pessoas querem plantar em casa, mas não sabem como começar. Você pode vender mudas de hortelã, manjericão, alecrim e outras plantas fáceis. 5. Venda sementes.
Se você deixar algumas plantas florirem, elas vão produzir sementes. Você pode colher e vender para quem quer plantar. 6. Alugue espaço. Se você tem um quintal grande, pode alugar espaço para outras pessoas plantarem. Ou até montar uma horta comunitária e cobrar uma mensalidade. 7. Venda online. Hoje em dia, dá para vender quase tudo pela internet. Você pode anunciar suas plantas em grupos de Facebook, OLX ou até criar um perfil no Instagram. Dicas para começar. Se você está pensando em plantar alguma dessas culturas, aqui vão algumas dicas para não errar. Comece pequeno, não precisa plantar tudo de uma vez. Escolha 2 ou 3 plantas e veja como elas se desenvolvem. Depois, você pode aumentar. Use o que você tem, não precisa comprar vasos caros ou terra especial. Use baldes, garrafas PET, caixotes de madeira. O importante é que a planta tenha espaço para crescer. Regue com moderação, a maioria dessas plantas não gosta de terra encharcada. Regue só quando a terra estiver seca. Se você enfiar o dedo na terra e ela estiver úmida, espere mais um dia. Dê sol, quase todas essas plantas gostam de sol. Deixe-as em um lugar onde peguem pelo menos 4 horas de sol por dia. Adube a terra. Se a terra estiver muito pobre, a planta não vai crescer bem. Você pode usar adubo orgânico, como cascas de banana, borra de café ou esterco de galinha. Fique de olho em pragas, mesmo plantas resistentes podem ser atacadas por insetos. Se você notar folhas com buracos ou manchas, procure soluções naturais, como água com sabão ou alho. Resumo final: plantar pode ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro sem precisar de muito investimento. As 20 plantas que listamos aqui crescem fácil, quase como mato, e tem mercado garantido. Você pode vender as folhas, os frutos, as mudas ou até produtos feitos com elas. O segredo é começar pequeno, testar o que funciona melhor na sua região e ir aumentando aos poucos. Não precisa ter um sítio ou uma fazenda, um quintal, uma varanda ou até uma janela com sol já são suficientes. Se você gosta de mexer com a terra e quer uma renda extra, experimente plantar alguma dessas culturas. Em pouco tempo, você pode ter uma horta que dá lucro e ainda ajuda a deixar o ambiente mais verde. E o melhor, sem precisar de muito trabalho. Aqui vão algumas dicas práticas para você começar e garantir que suas plantas cresçam fortes e saudáveis, rendendo mais dinheiro. 1. Escolha o local certo. Algumas plantas gostam de sol o dia todo, como o manjericão e o tomate cereja. Outras preferem meia sombra, como a hortelã e o coentro. Observe onde bate mais sol na sua casa ou terreno e plante de acordo. Se tiver pouco espaço, vasos e jardineiras funcionam muito bem, só não esqueça de furar o fundo para a água não acumular e apodrecer as raízes. 2. Prepare a terra de um jeito simples. Não precisa comprar terra cara. Misture terra comum com um pouco de esterco de galinha, vendido em lojas de jardinagem, ou compostagem caseira, restos de cascas de frutas e legumes. Isso deixa o solo mais fértil e ajuda as plantas a crescerem mais rápido. Se a terra estiver muito dura, adicione um pouco de areia para soltar. 3. Regue na medida certa. Água de mais ou de menos estraga tudo. O ideal é molhar a terra até ela ficar úmida, mas não encharcada. Uma dica: enfie o dedo na terra. Se estiver seca até uns 2 centímetros de profundidade, é hora de regar. De manhã cedo ou no fim da tarde é o melhor horário, porque o sol não evapora a água rápido demais. 4. Proteja suas plantas de pragas sem gastar muito. Formigas, pulgões e lagartas podem aparecer, mas você não precisa de venenos caros. Uma mistura de água com sabão neutro, 1 colher de sopa por litro de água, ou alho amassado, deixe de molho em água por 24 horas, funciona bem. Borrife nas folhas uma vez por semana. Outra ideia é plantar manjericão ou calêndula perto das outras plantas, elas afastam insetos naturalmente. 5. Colha na hora certa. Cada planta tem seu tempo. O coentro, por exemplo, pode ser colhido em 30 dias. Já a abóbora demora uns 90 dias. Se deixar passar do ponto, os frutos ficam duros ou as folhas amargam. Fique de olho e colha aos poucos, assim a planta continua produzindo. No caso de folhas, como alface e rúcula, corte só as de fora para as de dentro crescerem. 6. Venda do jeito que der. Não precisa complicar.
Você pode vender direto para vizinhos, em feiras livres, grupos de WhatsApp ou até nas redes sociais. Muitas pessoas preferem comprar de quem produz localmente, porque é mais fresco e barato. Se tiver bastante, faça pacotinhos com ervas misturadas, como salsa, cebolinha e coentro, ou geleias caseiras com frutas da sua horta. Outra ideia é vender mudas. Muita gente quer começar a plantar, mas não sabe como. 7. Comece com o que você já conhece. Se nunca plantou nada, escolha uma ou duas plantas que você já usa no dia a dia, como cebolinha ou pimenta. Assim, fica mais fácil cuidar e você já sabe como vender. Depois, vá testando outras da lista. O importante é não desanimar se alguma não der certo. Até os agricultores experientes perdem plantas às vezes. 8. Aproveite o que sobrar. Se tiver folhas ou frutos que não venderam, não jogue fora. Faça chás, temperos secos, molhos ou até sabonetes naturais, com ervas como alecrim ou lavanda. Isso pode virar mais um produto para vender e aumentar seu lucro. Exemplo prático: como ganhar dinheiro com hortelã. A hortelã cresce tão fácil que às vezes vira até mato no quintal. Mas ela tem muita saída. Vende-se fresca para chás e sucos, seca para temperos, ou até em forma de óleo essencial, se você aprender a fazer. Um maço pequeno pode custar R$ 2 a R$ 5 em feiras. Se você plantar 20 pés e colher uma vez por mês, já dá para ganhar uns R$ 100 só com hortelã. E o melhor, ela se espalha sozinha, então você não precisa plantar de novo. Outro exemplo, pimenta malagueta. Essa pimenta é forte e muita gente gosta. Ela cresce rápido, dá frutos o ano todo em lugares quentes e pode ser vendida fresca, seca ou em conserva. Um vidrinho de pimenta em conserva caseira pode custar R$ 10 a R$ 15. Se você fizer 20 vidros por mês, já são R$ 200 a R$ 300 de lucro. E ainda sobra para temperar sua comida. Dica final: anote tudo. Parece bobagem, mas anotar quanto você gastou, com sementes, vasos, adubo, e quanto vendeu ajuda a ver o que está dando certo. Assim, você sabe quais plantas valem mais a pena e onde pode melhorar. Um caderninho ou até o bloco de notas do celular já resolvem. Plantar para vender não precisa ser difícil. Com essas plantas que crescem fácil e um pouco de cuidado, você pode ter uma renda extra sem precisar largar seu trabalho ou gastar muito. O segredo é começar, mesmo que seja pequeno, e ir aprendendo no caminho. A terra não mente. Se você der atenção, ela retribui. Agora que você já conhece algumas plantas que crescem quase sozinhas e podem render um bom dinheiro, vamos falar de outras opções fáceis e lucrativas. Muitas delas nem precisam de muito espaço, dá para cultivar até em vasos ou canteiros pequenos. O importante é escolher o que combina com o seu clima e com o que as pessoas da sua região gostam de comprar. Uma planta que muita gente esquece, mas que vende bem, é a cebolinha. Ela cresce rápido, não exige muito sol e pode ser colhida várias vezes. Um maço de cebolinha fresca no mercado custa entre R$ 2 e R$ 5, mas se você vender direto para vizinhos ou em feiras, pode cobrar até R$ 3 ou R$ 4 por maço. Se colher 50 maços por mês, já são R$ 150 a R$ 200 de lucro. E o melhor, dá para plantar até em garrafas PET cortadas. Outra opção simples é o manjericão. Ele cresce rápido, cheira bem e é usado em molhos, saladas e até em chás. Um pé de manjericão fresco pode ser vendido por R$ 5 a R$ 10, dependendo do tamanho. Se você tiver 20 pés prontos para vender por mês, já são R$ 100 a R$ 200. Além disso, dá para fazer molhos caseiros, como pesto, e vender em potinhos. Um vidro pequeno de pesto pode custar R$ 15 a R$ 25, e o custo para fazer é baixo. O coentro também é uma boa pedida, especialmente se você mora em regiões onde ele é muito usado na comida, como no Norte e Nordeste. Um maço de coentro fresco custa entre R$ 3 e R$ 6 no mercado, mas se você vender direto, pode cobrar um pouco mais. O legal é que ele cresce rápido e não precisa de muito cuidado. Se plantar em vasos ou canteiros, em poucas semanas já dá para colher. Se você tem um pouco mais de espaço, pode investir em abobrinha. Ela cresce rápido e produz muitos frutos.
Uma abobrinha grande pode ser vendida por R$ 5 a R$ 10, e uma planta bem cuidada pode render 10 a 15 abobrinhas por mês. Se tiver 5 plantas, já são R$ 250 a R$ 750 de lucro. E o melhor, dá para vender fresca, em conserva ou até em forma de doce, como a abobrinha cristalizada. Outra planta que cresce fácil e vende bem é o gengibre. Ele demora um pouco mais para crescer, mas vale a pena. 1 quilo de gengibre fresco pode custar entre R$ 20 e R$ 40 no mercado, e se você vender direto, pode cobrar um preço melhor. Além disso, dá para vender em pedaços pequenos, já prontos para usar, ou até em forma de chá. O gengibre gosta de sombra e não precisa de muito sol, então pode ser plantado até em quintais com pouca luz. Se você mora em uma região quente, o quiabo é uma ótima opção. Ele cresce rápido, produz muitos frutos e não precisa de muito cuidado. 1 quilo de quiabo fresco custa entre R$ 8 e R$ 15 no mercado, e uma planta pode render 1 a 2 quilos por mês. Se tiver 10 plantas, já são R$ 80 a R$ 300 de lucro. Além disso, o quiabo pode ser vendido fresco, em conserva ou até em forma de farinha, que é usada em receitas saudáveis. Outra planta que cresce fácil e vende bem é a mostarda. Ela é usada em saladas, sanduíches e até em pratos quentes. Um maço de mostarda fresca custa entre R$ 3 e R$ 6 no mercado, e dá para colher várias vezes da mesma planta. Se vender 50 maços por mês, já são R$ 150 a R$ 300 de lucro. Além disso, dá para fazer conserva de mostarda, que vende ainda melhor. Se você gosta de plantas medicinais, pode investir na camomila. Ela é usada em chás e tem propriedades calmantes. Um pacotinho de flores secas de camomila pode custar entre R$ 5 e R$ 10, e uma planta bem cuidada pode render vários pacotinhos. Além disso, dá para vender a camomila fresca ou em sachês para chá. O legal é que ela cresce fácil e não precisa de muito sol. Outra planta medicinal que vende bem é a hortelã. Ela é usada em chás, sucos e até em sobremesas. Um maço de hortelã fresca custa entre R$ 3 e R$ 6 no mercado, e dá para colher várias vezes da mesma planta. Se vender 50 maços por mês, já são R$ 150 a R$ 300 de lucro. Além disso, dá para fazer xarope de hortelã ou óleo essencial, que vendem por preços mais altos. Se você tem um pouco mais de paciência, pode investir em ervas aromáticas, como alecrim, tomilho e orégano. Elas demoram um pouco mais para crescer, mas vendem bem e não precisam de muito cuidado. Um pacotinho de ervas secas pode custar entre R$ 5 e R$ 15, e uma planta bem cuidada pode render vários pacotinhos. Além disso, dá para vender as ervas frescas ou em forma de tempero pronto, como um mix de ervas para churrasco. O importante é começar com o que você já tem, um cantinho de terra, alguns vasos ou até garrafas PET. Escolha uma ou duas plantas para começar, veja como elas se adaptam ao seu espaço e vá aumentando aos poucos. Não precisa gastar muito para começar, o segredo é ir aprendendo e ajustando conforme for vendendo. E não esqueça, o que não falta é gente querendo comprar produtos frescos, naturais e feitos em casa. Seja em feiras, para vizinhos ou até pela internet, sempre tem alguém disposto a pagar um pouco mais por algo que foi cultivado com cuidado. Então, mãos à obra. Plante, cuide, colha e venda. Com o tempo, você vai ver que dá para ganhar um dinheiro extra sem precisar de muito esforço.